Boa noite, pessoal! Enfim, agora deu certo. Eu sou o professor Almir Fernandes, esse é o Mapa do Direito. Para você que estava aguardando aí, desculpa pela demora, tá? O programa ele resolveu travar, mas a gente reiniciou. Agora me parece que está tudo certo. Muito bom ver vocês por aqui. Já deixo um abraço para o pessoal que está entrando aí. A Sheile, valeu Sheile. Muito obrigado pela sua participação no projeto. Seu vídeo ficou muito legal, viu? O Marcos Aurélio também está entrando aí. Grande abraço aí para vocês, viu, pessoal? Então, o que a gente vai fazer aqui hoje? Qual que é o objetivo? Muito simples, muito básico. Vou pegar uma questão da segunda fase da OAB e vou responder. Porque eu tenho alguns alunos que às vezes eles falam: professor, eu já tenho uma noção de como que eu faço petições. Só que quando eu chego nas questões, na hora dos simulados, eu travo, não consigo resolver corretamente. E hoje eu vou mostrar para vocês que não tem segredo, tá bom? Não tem um milagre, não. É o feijão com arroz mesmo, é bem tranquilo, a gente vai ter que seguir. É mais ou menos parecido com o que a gente faz com as petições, quando a gente pesquisa fundamentação jurídica, tá? Então, nada demais. Já vou pedir para você deixar o seu joinha e se inscreva aqui no canal, tá bom? E aqui embaixo, para quem ainda não está inscrito no projeto, mapadodireito.com.br/plataforma, é um projeto de extensão totalmente gratuito, onde eu ministro 10 aulas para a segunda fase do OAB, ensinando a fazer petições do zero, tá? É para quem não sabe nada como faz petição, eu ensino passo a passo, palavra por palavra, ok? Já peço para você também deixar sua pergunta aí, deixa seu comentário que a gente vai trocando uma ideia, tá bom? Então, olha só, eu selecionei hoje uma questão da segunda fase do 31º exame da OAB de Direito Tributário, ok? Eu sei que Direito Tributário é uma disciplina que muita gente tem uma certa dificuldade, então, para você que vai fazer segunda fase em Direito Tributário, vou mostrar como é que resolve. Se você ainda não decidiu qual é a disciplina que você vai fazer, assista até o final para você entender como que é uma questão de direito tributário. E mesmo que você já escolheu que você vai fazer segunda fase numa outra disciplina, seja trabalho, seja penal, assista, porque a lógica é a mesma. Tá? Peguei uma questão de direito tributário porque eu tinha que escolher uma disciplina. Mas a ideia é exatamente aplicar os mesmos conceitos, o mesmo formato do método que a gente utiliza, você vai poder aplicar em qualquer questão e acaba que você vai estar revisando um pouquinho também um determinado assunto de uma questão que pode cair inclusive na primeira fase da OAB, tá bom? Então já vou fazer o seguinte, já vou colocar essa questão aqui na tela. Então essa aqui é a questão que a gente vai trabalhar hoje. Opa, vou ter que diminuir um pouquinho isso aqui, porque senão vocês não vão conseguir ler a questão. Ok, então vamos lá. Olha só, quando você está lá na hora da segunda fase do OAB, o que você faz em primeiro lugar? E aí eu já vou responder uma pergunta, uma dúvida que muita gente tem. Começa fazendo a peça ou começa fazendo as questões? Eu tenho que dizer que não tem uma resposta 100% absoluta para essa pergunta. Eu, particularmente, prefiro fazer de uma forma. Eu fiz assim dessa forma durante a minha prova e eu indico para os meus alunos como que essa mesma forma, tá? Essa mesma maneira. Então, a minha sugestão para você é: comece pela peça. Comece pela peça. E aí, depois você vai para as questões. Por que fazer isso? A gente sabe que a peça ela tem um grau de dificuldade mais elevado do que as questões, porque tem toda uma questão de uma estrutura que você tem que fazer. Então, sim, a peça é mais difícil que as questões? Sim, isso é fato. Você vai gastar mais tempo com a peça? Sim, isso também é fato. Muito normal você gastar aí 3 horas para a peça e 2 horas para as questões. Nada de errado, está dentro da normalidade. Então, se você, quando você vai fazer a peça, se você já começa a misturar com questão, faz uma questão e faz um pouco da peça, isso vai acabar virando uma bagunça. E outra coisa, se você decide começar pelas questões, eu garanto que você não vai conter a sua curiosidade e você vai querer dar uma olhada na peça. Quando você estiver respondendo as questões, você vai estar respondendo as questões pensando na peça, sua cabeça vai estar lá na peça. Então, a minha sugestão é: faça pelo menos o esqueleto da sua peça, o seu rascunho, que eu já ensinei como fazer várias vezes.
Depois que você terminou de fazer ele, se você tiver com muita curiosidade para saber as questões, dá uma lida nas questões. Mas antes de pelo menos fazer o seu rascunho, a sua estrutura, nem leia as questões. Porque senão acontece o mesmo problema de você começar pelas questões. Olha só, vamos supor que você começou pela peça, aí você leu a peça, você já está pensando nas teses, só que aí você fala, não, vou dar uma lida aqui nas questões. Uma questãozinha vai ficar na sua cabeça ali, e você não vai conseguir ter a concentração suficiente na peça para ter foco total nela. Então, na minha opinião, você deve começar pela peça, faz o rascunho, a sua estrutura da peça e só depois leia as questões. E só vai responder ela também depois que você finalizar a resposta da peça. Mas faça os seus testes, responda aí nos seus simulados, tenta fazer de uma forma, tenta fazer de outra, tá bom? Mas vamos lá, deixa eu só já responder uma pergunta aqui que já chegou. É a pergunta do Augusto Martins. Professor, como eu faço para localizar os artigos nas leis que não têm índice remissivo? Boa pergunta, Augusto. Olha só, aqui no nosso Vademecum, quando a gente vai pesquisar, a estratégia número 1 utilizada é o quê? A gente vem aqui no índice remissivo e pesquisa por alguma palavra determinada. Então, por exemplo, aqui eu estou no índice remissivo da CLT, pesquiso aqui por ação coletiva, por exemplo, e aí eu olho aqui quais que são as palavras. O grande problema é que a maioria dos vademecums, ele não tem índice remissivo da legislação complementar. Ele só vai ter índice remissivo da CLT, do Código Penal, da Constituição Federal. E aí o que você faz? Por exemplo, esse material aqui, esse vademecum aqui, ele tem, tá? Então olha só, que ele tem um índice alfabético remissivo da legislação especial. Então se você pesquisa por alguma palavra, que por exemplo, por administração pública, ele vem trazendo aqui várias leis, tá? Vários decretos, leis, só que ainda assim, geralmente, ele não traz o artigo, né? Por exemplo, olha aqui, concessão e permissão de prestação de serviços públicos, lei número tal, mas ele não falou qual é o artigo. Tá vendo? Alguns ele traz. Esse aqui, por exemplo, ó, alimentação empregado rural, ele já trouxe o artigo. Nos casos que ele não traz o artigo, não tem muito o que você fazer não. Você vai ter que pegar a lei. Então vamos supor que, por exemplo, vamos pegar essa lei aqui das sociedades anônimas. Deixa eu pegar ela bem desde o comecinho aqui, para eu poder mostrar um detalhe aqui para vocês. Olha só, Lei 6.404 dispõe sobre as sociedades por ações. Aí, ela é uma lei grande, não vai dar para você ler todos os artigos. Então, a minha sugestão é que você vai lendo pelo menos os capítulos. Lê o capítulo 1, entender o que ele é. Aí ele tem aqui alguns títulos também. Você vai fazendo isso. Capítulo 2, vai lendo os títulos, até que você chega num assunto que seja parecido com o assunto que você está pesquisando. Chegou naquele assunto parecido, então vamos supor que fosse aí uma questão de direito empresarial que falasse sobre companhia aberta, né? Então começou a ler aqui, ó, características e natureza da companhia ou sociedade anônima. Características, objetivo social, denominação. Opa, companhia aberta e fechada, aí sim você vem e lê os artigos daqui. É uma forma que você vai ter para conseguir resolver esse problema e encontrar a correta fundamentação jurídica, tá bom? Valeu, beleza. Então, feita essa resposta, a gente já está enrolando um pouquinho aqui, vou parar de enrolar e vamos ao que interessa. Vamos começar a responder essa questão aqui. Então, a primeira coisa que você faz para poder responder uma questão, claro, obviamente, é ler ela. Você vai ter que ler essa questão no mínimo 2 vezes. A primeira vez é só para você entender do que ela se trata. Aí depois você vai ler ela novamente, com mais calma, para aí sim identificar todos os detalhes e aí você já vai começar a pensar nas suas teses, tá? Então vamos lá, vamos ler. Essa questão fala o seguinte: Marcos dos Santos, em grave dificuldade financeira, embora tenha entregado a declaração de ajuste anual do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física,
no último dia de abril de 2018, não pagou o imposto de renda devido, cujo valor era de R$ 22 mil. Em agosto de 2018, o débito foi devidamente inscrito em dívida ativa e em dezembro do mesmo ano foi proposta a execução fiscal contra ele. Marcos é proprietário apenas do imóvel em que reside, não tendo outros bens ou rendas suficientes para o total pagamento da dívida inscrita. Diante desse cenário, responda aos itens a seguir. Alternativa A. O referido imóvel responde pelo pagamento desse crédito tributário? Alternativa B. Se Marcos tivesse um imóvel e um automóvel para lazer e efetuasse doação do automóvel antes da inscrição em dívida ativa, mas após o vencimento do tributo, poderia ser presumida fraudulenta a doação? Ok, então a gente já tem uma noção. É alguém que deve imposto, não pagou, tem uma execução contra ele. Essa foi a primeira leitura só para a gente ter uma noção. Na segunda leitura, o que a gente vai fazer? A gente vai marcar aquelas palavrinhas que são mais importantes. Lá na hora da prova você pode circular, você pode sublinhar, faz do jeito que você quiser, tá? Vou marcar aqui de amarelo. Então, olha só. O Marcos dos Santos tenha entregado a declaração, então ele entregou a declaração do imposto de renda. Olha só, ele entregou no último dia de abril de 2018, mas ele não pagou. Então ele declarou, fez a declaração, não pagou o imposto de renda, que era R$ 22 mil. Em agosto de 2018, o débito ele foi inscrito, foi devidamente inscrito na dívida ativa. E em dezembro foi proposta execução fiscal contra ele. Então vamos lá. O Marcos declarou o imposto de renda, não pagou o imposto de renda, o débito ele foi devidamente inscrito em dívida ativa e foi proposta, a Fazenda propôs execução fiscal contra ele. Até aqui está tranquilo da gente entender o que aconteceu. Marcos é proprietário apenas do imóvel em que reside, não tendo outros bens ou rendas suficientes para o pagamento da dívida. Pessoal, o que vem na cabeça quando o enunciado ele fala tem apenas o imóvel que ele reside, não tem outros bens e rendas? Comenta aí. O que você acha que isso significa? Nem vou responder agora, mas isso já tem que ligar um alerta pra gente, né? Isso significa algo muito importante. Vamos lá. Vamos responder a alternativa A. O referido imóvel responde pelo pagamento desse crédito tributário? Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que buscar algum tipo de fundamentação jurídica para saber se esse imóvel aqui, se ele responde ou não pelo crédito tributário. E aí, pessoal, não tem jeito. Esse instituto que eu vou falar agora, ele é muito básico e todo mundo que vai fazer segunda fase da OAB em tributário, em civil, em constitucional, talvez até em administrativo, em trabalho, certamente, precisa saber o que é o bem de família. Bem de família que é aquele único imóvel, que é aquele imóvel impenhorável, tá? Então, pelo menos, esse conhecimento do que é o bem de família você precisaria ter. Porque justamente a gente vai pesquisar agora no Vodmecum para tentar encontrar algum fundamento relacionado ao bem de família. Porque essa resposta aqui, basicamente, claro que partindo do pressuposto que lá na hora da prova você não sabia, não lembrava os requisitos do bem de família, você vai precisar pesquisar para lembrar. Tá? Às vezes na hora da prova você não lembra, o que é plenamente comum, não dá para você lembrar de tudo. Então a gente vai ter que pesquisar no Vodmecum o que é o bem de família, para poder saber se nesse caso específico o bem ele vai poder responder pela dívida ou não. Então é exatamente isso que a gente vai fazer. Vamos tentar encontrar aqui a fundamentação jurídica sobre o bem de família, só que relacionado ao direito tributário. Tá? Então eu preciso de alguma coisa lá no CTN, alguma coisa assim, tá bom? Vamos lá, vamos pesquisar aqui. O que a gente vai começar pesquisando? Obviamente, eu estou querendo alguma coisa relacionada ao direito tributário, então vou pesquisar aqui no CTN, né?
que é o Código Tributário Nacional. Quem vai fazer a segunda fase, pessoal, em tributário, usa muito a Constituição Federal, viu? Vamos lá, deixa eu ver, cadê ele aqui? Ele é tão pequenininho que é até difícil de achar. Vamos ver pelo índice. Ele está aqui. Constituição, Código Civil, Processo Civil, Consumidor, Penal, Processo Penal, depois Código Tributário Nacional, está aqui na página 626, então vamos lá nela. Página 626, está aqui o CTN, então vou pesquisar aqui no índice remissivo do CTN. Vou pesquisar aqui por bem de família, tá? Vamos ver se tem alguma coisa de bem de família. Bancos, base de cálculo, bebidas, não tem bem de família aqui. Vamos dar uma olhada rapidamente, eu vou só marcar aqui com o meu marcador, porque eu vou precisar voltar para cá daqui a pouco. Vamos dar uma olhada no índice da Constituição Federal? Talvez na Constituição Federal a gente encontre alguma coisa sobre bem de família. Bens, tem uma palavrinha aqui chamada bens. Bens, confisco da União, distrito, domínio, imóveis, imposto, indisponibilidade, perdimento, privação, requisitos, também não tem nada aqui falando sobre o bem de família. Então, assim, quando isso acontece, a gente tem que tentar ir abrindo um pouquinho a mente, tá? Pensando em outras palavras, para tentar encontrar alguma coisa relacionada no índice remissivo. E vai ser muito comum, tá? Isso eu quero falar para vocês que, independente do vademecum que você vai utilizar, não tem nenhum vademecum perfeito. Inclusive, eu estou fazendo uma série de lives aqui no canal, analisando vademecums, já analisei 3, tem mais 17 para analisar, eu comprei 20 vademecums 2021 para analisar, e não tem nenhum que tenha um índice perfeito. Vai acontecer com você de chegar lá na hora da prova da segunda fase do OAB. Você vai pesquisar por alguma palavra e não vai encontrar. E você tem que fundamentar. Aí você precisa, porque, por exemplo, a gente sabe que o bem de família ele existe. A gente sabe que tem uma regulamentação para ele. Mas eu estou pesquisando por bem de família no índice e não estou encontrando. Então a gente tem que abrir a mente e tentar pensar em outras palavras que talvez possam nos ajudar a encontrar esse fundamento. E é isso que a gente vai fazer aqui, tá? Não achei bem de família, vou pesquisar por pagamento, por penhora, posso pesquisar por crédito tributário. Vamos dar uma olhada aqui, vamos pesquisar direitinho, ok? Para ver se a gente consegue encontrar alguma coisa que nos interessa. Então, olha só, não achei bem de família aqui, estou no CTN. Deixa eu ver se tem penhora. Vamos lá, vamos ver se tem penhora. Pagamento, primeiro, pagamento. Aqui em pagamento tem antecipado, cheque, consignação, extinção, moeda, penalidade, prescrição, nada de bem de família. Penhora, vamos ver se tem penhora. Nem tem penhora aqui. Não fala nada sobre penhora. Impenhorável, né? Talvez está nessa palavrinha impenhorável. Vamos ver aqui. Imunidade, impugnação, imposto. Imposto. Também não tem. Não tem essa palavrinha impenhorável, né? Então, assim, vamos ver em crédito tributário. Será que tem crédito tributário? Crédito tributário tem um monte de palavra aqui, ó. Vamos ver se tem bem de família. Não tem, ó. Anistia já vem para cálculo, também não tem. Aí, a gente tem que tentar abrir um pouquinho mais ainda a mente, voltar aqui para o enunciado, pensar em alguma palavra, e aí é onde você vai ter que gastar um tempo mesmo, e é normal. Na hora da prova você não vai achar o negócio em 2 minutos. Calma, respira, pensa. Não tem problema você demorar 15 minutos nisso aqui na hora da prova. Você tem 5 horas, vai dar tempo. Vamos pensar aqui. Essa questão está falando que foi proposta uma execução fiscal. O referido imóvel responde pelo pagamento do crédito? Se ele responde, obviamente que isso estaria dentro do processo. Dentro do processo, nós temos sujeito ativo, sujeito passivo, né? Polo ativo, polo passivo. Sujeito ativo aqui é a Fazenda Pública, sujeito passivo, nesse caso específico, é o Marcos.
talvez a gente encontre alguma coisa pesquisando por essas palavrinhas. Vamos ver? Aqui então vou pesquisar por sujeito ativo, sujeito passivo. Aqui, em sujeito passivo, vamos ver se a gente consegue encontrar aqui alguma palavra que nos interesse. Bens e rendas impenhoráveis. Deixa eu ver se vocês estão conseguindo ler. Vou chegar mais para cima um pouquinho o Vademecum. Bens e rendas impenhoráveis está mandando a gente para o artigo 184. Então vamos dar uma olhada no artigo 184 do CTN. Olha só, aqui o artigo 184, ele fala o seguinte: sem prejuízo dos privilégios especiais sobre determinados bens que sejam previstos em lei, responde pelo pagamento do crédito tributário a totalidade dos bens das rendas de qualquer origem ou natureza do sujeito passivo, seu espólio ou sua massa falida, inclusive os gravados por ônus real ou cláusula de inalienabilidade ou impenhorabilidade, seja qual for a data da constituição do ônus ou da cláusula, excetuados unicamente os bens e rendas que a lei declare absolutamente impenhoráveis. Ok, então, qual que é a conclusão? Que se a lei declarar algum bem como absolutamente impenhorável, ele não pode responder pelas dívidas tributárias. Quando a gente dá uma olhada aqui embaixo, a gente tem as remissões, que são muito importantes e nos ajudam muito. Olha essa aqui. A Lei 8.009 de 90 dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família. Parece que a gente está chegando no fundamento correto, certo? Esse artigo a gente pode utilizar? Pode, deve, é um artigo muito importante, porque ele fala que os bens que são absolutamente penhoráveis não podem ser penhorados. Vamos dar uma olhada na lei complementar, não é lei complementar, é numa legislação especial, 8.009 de 90. Vamos lá. Lei 8.000... Lei 8.009 de 90 é uma lei curtinha, tá? Que tem 8 artigos só. Olha só. Dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família. E aí você pode dar uma lida rápida nos artigos, tá? Para ver se você consegue encontrar alguma coisa que interessa. Vou ter que levar, porque nesse ponto a letra menorzinha, vou subir aqui para vocês conseguirem ler. Olha só, o artigo 1º ele fala o seguinte: o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e neles residam, salvo nas hipóteses previstas em lei. Então, olha só, então esse artigo aqui, ele já nos ajuda, extremamente importante para a gente poder fundamentar. Aqui tem o artigo 2º fala daqueles que são uma exceção, né? Veículos de transporte, obras de arte e adornos suntuosos, que não é o caso. E o artigo 3º aqui, ele está falando: a impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza. E ele vem trazendo algumas exceções aqui, mas a gente pode tranquilamente utilizar aqui tanto o artigo 1º quanto o artigo 3º para fazer essa fundamentação dessa questão. Aqui tem o Flávio Ribeiro, ele comentou: no meu VAD não indica esse artigo no índice sujeito passivo. Pois é, Flávio, é aquilo que eu falei. Cada Vademecum vai ter um índice. Nesse meu aqui, na verdade, assim, eu acho que deveria ter a palavrinha bem de família. Eu acho que seria um bom Vademecum de qualidade, tinha que ter essa palavrinha no índice. Dá uma pesquisada aí por outras palavras no seu Vademecum para ver se você consegue encontrar esse fundamento de alguma outra forma, tá? E aí é onde entra também a importância de ter um Vademecum específico para aquela disciplina, né?
Porque, por exemplo, eu estou utilizando um vade-mecum geral, não estou utilizando um vade-mecum de direito tributário. Mas eu sempre sugiro que leve um vade-mecum geral, igual esses, dessas editoras, como Saraiva, RT, Verbo Jurídico, mas leve também um vade-mecum específico da disciplina. Talvez, se eu estivesse utilizando um vade-mecum de tributário, tivesse mais fácil a palavrinha ali no índice remissivo, tá? É para isso que servem os vade-mecums específicos, para poder facilitar lá na hora da prova. Mas então vamos lá, a gente já conseguiu encontrar alguns fundamentos, então vamos agora construir a nossa resposta. E aqui eu vou fingir que eu estou na hora da prova, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um rascunho e depois eu vou responder a questão. Vamos lá, no meu rascunho eu simplesmente vou colocar que a minha tese aí é a impenhorabilidade do bem de família. E aqui eu vou anotar os artigos que eu vou utilizar. Vou utilizar 184 do CTN, vou utilizar o artigo 1º caput da Lei 8.009 de 90 e também vou utilizar o artigo 3º dessa lei, né? Artigo 3º caput da Lei 8.009 de 90. Ok, no meu rascunho eu fiz isso. E por que eu estou colocando um rascunho aqui para a questão da segunda fase? Já não é melhor você ir lá e responder tudo? Eu acho que vale a pena você fazer um breve rascunho, nem que seja só com uma palavrinha e com os fundamentos, porque talvez você está ali buscando fundamentos jurídicos e quando você vai responder a questão B, você acaba encontrando um fundamento para a alternativa A. E se você já respondeu ela com outro fundamento, talvez a sua resposta perca sentido. Então, quando você for responder a questão, minha sugestão, encontre todos os fundamentos jurídicos da alternativa A e da alternativa B. Depois você passa a responder, tá bom? Só que como aqui a gente não está na prova, eu já vou responder para a gente não sair aqui dessa questão. Então vamos lá, a gente relembrando aqui. O imóvel responde pelo pagamento do crédito? Então vou responder o que está sendo perguntado, que não. E aí a gente vai fazer a fundamentação jurídica. Então vamos lá. Como que eu poderia fazer essa resposta? Vou responder ela da seguinte forma. Não. O imóvel não responde pelo pagamento do crédito, vez que se trata do único imóvel da família, não tendo marcos outros bens ou rendas. Não estou inventando, viu? Isso aqui está no enunciado. Agora eu vou adequar isso ao caso concreto, né? Vamos pegar essa fundamentação jurídica aqui e colocar na nossa resposta. O artigo 184 do CTN explica que os bens que a lei atribui caráter de impenhorabilidade não responderão pela dívida fiscal. Não responderão pela dívida fiscal. É exatamente isso que fala o artigo 184 que a gente olhou. Além disso, agora eu vou fazer os outros fundamentos. Além disso, o artigo 1º caput da Lei 8.009 de 90 determina que o único imóvel residencial é absolutamente impenhorável. E o artigo 3º caput da Lei 8.009 de 90 explica que a impenhorabilidade é oponível nos processos de execução fiscal. Então aqui a gente finaliza a resposta da alternativa A. Não responde pelo crédito, porque é o único imóvel. 184 do CTN fala que os bens que a lei atribui caráter de impenhorabilidade não vão responder pela dívida. Falamos do artigo 1º e do artigo 3º da Lei 8.009 de 90, que explicam aqui o que é o bem absolutamente impenhorável, ok?
Beleza, então viram que assim, não tem segredo, né? É como se eu estivesse escrevendo uma tese lá na minha peça. Realmente não tem nenhum segredo. Estou respondendo de forma simples e direta. Um abraço para o Cleiton Lopes. Valeu, que entrou e está no YouTube. Beleza, então a gente respondeu a questão 1. Agora vamos responder aqui a questão 2. Depois eu vou mostrar o gabarito da FGV, tá? Então já trouxe até aqui o gabarito oficial para vocês entenderem o que ele fala. Só beber um gole aqui. Da minha pequenina garrafinha de 2 litros d'água, eu tenho que beber 2 dessa por dia, já é o suficiente, beba água. Vamos lá, a alternativa B, ela fala o seguinte. Se Marcos tivesse um imóvel e um automóvel para lazer e efetuasse doação do automóvel antes da inscrição em dívida ativa, mas depois do vencimento do tributo, poderia ser presumida fraudulenta a doação? Olha só, a própria questão ela já nos ajuda, né? Então ela já está falando que existe uma presunção de fraude. Só de você ler a questão, se ela está falando que poderia ser presumida fraudulenta, já tem que pensar, peraí, então existe uma presunção de fraude? E aí a nossa dúvida é, primeiro, existe presunção de fraude ou não? Em segundo, quando que ocorre essa presunção de fraude? Devedor fiscal, ou seja, tem uma dívida fiscal. Faz a doação de um bem. O fato de ele doar esse bem significa que ele está cometendo uma fraude? Sim ou não? A resposta vai ser depende, porque depende do quê? Isso foi antes ou depois do vencimento do tributo? E isso foi antes ou depois da inscrição em dívida ativa, né? Aqui, ó, ele falou, se ele fizer a doação antes da inscrição na dívida ativa, mas depois que o tributo for vencido, ele está cometendo uma fraude. Aliás, isso é presumidamente fraude ou não? O que é ser presumidamente fraude? É aquele ato que por si só já é considerado fraude. Claro que não é uma presunção absoluta, é uma presunção relativa. A parte pode vir provar que ela não cometeu uma fraude, mas presume-se que ela agiu de forma fraudulenta. Então a gente também vai começar fazendo a pesquisa aqui no Vademecum e a gente vai pesquisar por fraude, presunção de fraude, alguma coisa assim, né? Então vamos lá. Aqui no meu Vademecum, vamos voltar aqui para o CTN, né? Então, olha aqui o tanto que esses marcadores são bons, né? Eu tinha colocado o marcador aqui no índice remissivo do CTN. E aí eu já passei para frente, já estou numa lei específica. E lá na hora, ao invés de eu ter que ficar voltando aqui, pesquisando, cadê o CTN? Só venho ele aqui, opa, pronto, já voltamos aqui para o índice remissivo do CTN. Isso já facilita demais. E lá na hora da prova, cada segundinho conta. Vamos lá, vamos pesquisar aqui por presunção de fraude. Presunção de fraude. Prazo, preposto, prescrição, prestador, princípio. Não tem aqui nesse Vademecum presunção. Então vamos pesquisar por fraude, né? Fraude. Falido fato fraude. Aqui em fraude tem as seguintes palavrinhas: certidão negativa, extinção, lançamento, moratória, presunção, alienação, oneração de bens. Bom, ele não está falando exatamente presunção de fraude aqui, mas se a gente está dentro do tópico fraude e falou presunção, obviamente que esse artigo é muito importante para a gente. 185, vamos dar uma lida nele. Qual que é esse Vademecum? A Maria Silva está perguntando. Beleza, a Maria Silva está perguntando qual é esse Vademecum. Esse Vademecum é o AB Concursos da Saraiva Jur, tá? Inclusive é o Vademecum que eu analisei na última live que eu fiz, tá? A análise dele aí no canal. Eu gosto de ficar variando, tá, os Vademecums, então vocês vão me ver utilizando aqui em uma live esse da Saraiva, em outra live o da RT, o da Juspod, o da Verbo. Eu acho que é interessante a gente estar utilizando diversos materiais, ok? Olha só, o artigo 185 ele fala o seguinte: presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas
ou seu começo por sujeito passivo em débito para com a fazenda pública, por débito tributário regularmente inscrito como dívida ativa. Então, olha só, vamos fazer a correta interpretação. Só vai se presumir fraudulenta a alienação ou oneração de bens, o que aqui claramente entra doação, se o crédito tributário estiver regularmente inscrito como dívida ativa. Então vamos voltar agora aqui, né? Vamos voltar no enunciado. Olha só, ele fala em antes da inscrição em dívida ativa. Após o vencimento do tributo, tanto faz. O enunciado é claro. Antes da inscrição em dívida ativa, vai ser presumido fraude ou não? O artigo 185 deixa claro que só é presumidamente fraudulenta a oneração, a alienação, após a inscrição em dívida ativa. Então, com isso a gente consegue responder. Só com esse fundamento já dá para responder essa questão. Vamos lá, vamos fazer isso então. Vamos fazer a resposta para essa questão. E aí eu vou voltar aqui começando pelo rascunho. No rascunho eu ia colocar simples e direto. Não há fraude. Não precisa mais do que isso. E claro que vou colocar o artigo. Seria o artigo 185 do caput, né? Caput do CTN. Antes de continuar, deixa eu só ver aqui que eu acho que tem mais uma pergunta. O André Melo. Em questão de estratégia, o senhor acha mais fácil passar na segunda fase saindo melhor na peça ou nas questões? André, não tem uma resposta absoluta. Já tem mais de 5 anos que eu analiso milhares de provas da segunda fase do AB. Porque eu elaboro recursos contra o resultado da segunda fase. Então toda prova, um monte de gente me manda prova para eu analisar. E acontece de muita gente sair muito bem na peça e muito mal nas questões. Tem muita gente que sai muito mal na peça e vai muito bem nas questões. Então, assim, o mundo ideal é que você tire uma nota mediana na peça, tira 3 ali na peça, nota mediana nas questões, 3 nas questões, vai chegar na sua nota 6, vai conseguir a sua aprovação. Claro que você não vai estudar para tirar 6, vai estudar para tirar 10, mas se chegar na 6 já é suficiente. De forma estratégica, compensa, na hora dos estudos, se dedicar mais à peça. Claramente, você tem que se dedicar mais à peça. Pelo simples motivo, se você errar a peça, você zera e você será eliminado. Agora, se você zerar uma questão, não tem problema, você ainda tem mais 3. E teoricamente, né, se você tirar 1 ponto nas questões, você ainda pode passar se tirar 5 na peça. Então, estratégia de estudos compensa você dedicar muito mais para a peça. Claro que sem esquecer de responder algumas questões. Até porque quando você está estudando para peça, naturalmente você também vai ter que estudar o direito material, e aí você vai estar entendendo, né, além do direito processual também, você vai estar entendendo os institutos jurídicos. E aí, claramente, isso também vai ajudar você a responder as questões, tá bom? Dá um foco maior na peça. Vamos lá, voltando aqui então, na nossa resposta. Não há fraude, artigo 185, e aí a nossa resposta, ele está perguntando, então, deixa eu só relembrar aqui, a pergunta pergunta se o Marcos tivesse um automóvel e efetuasse a doação, poderia ser presumida? Então a gente já sabe que não poderia ser presumida. Então vamos construir a nossa resposta começando assim, falando que não. Não poderá ser presumidamente fraudulenta a doação, vez que foi realizada antes da inscrição em dívida ativa, conforme explica o artigo 185 caput do CTN, que deixa claro que a presunção de fraude somente ocorre quando a alienação
quando a alienação se dá após a regular inscrição em dívida ativa. Ok, então aqui a gente fala que não pode ser presumida fraudulenta porque foi antes da inscrição. E aí a gente explica que o artigo 185 ele fala que a presunção somente após a regular inscrição, o que não foi o presente caso, ok? Então essa seria a nossa resposta. Agora deixa eu mostrar aqui para vocês o gabarito, como que a FGV tratou isso. Vamos lá, eu já deixei aberto o gabarito aqui, tá? E eu sempre importo mais aqui. A FGV ela sempre traz um gabarito comentado, só que esse gabarito comentado ele não serve para muita coisa não, tá? É só para você ter uma noção mesmo do que você poderia responder, mas o que vale mesmo é a distribuição dos pontos. É isso, é o que está aqui dentro desses quadrinhos que vai te pontuar, até porque aqui que ele fala quanto que vale cada item, né? Olha só, alternativa A, que era aquela que falava do bem de família, a resposta da banca. Não, os bens absolutamente impenhoráveis, como o bem de família, o único imóvel residencial do contribuinte, não respondem por dívidas tributárias. Isso valeria 0,40. Você poderia utilizar ou o artigo 184 do CTN, ou o 10 ou 30 da LEF, né? A gente acabou não utilizando os artigos da LEF, mas poderia também. Ou o artigo 1º ou o artigo 3º da Lei 8.009 de 90. Tá vendo o ou aqui? Se você acertar ou um ou outro, você já ganharia pontuação do 0,10. Então só precisaria utilizar um fundamento para ganhar esse 0,10 aqui e chegar no 0,50. Lembrando, pessoal, que obviamente que você não vai conseguir responder exatamente com as mesmas palavras do gabarito. Impossível isso. Porque não tem como você adivinhar o que a pessoa que estava fazendo o gabarito respondeu. Desde que você responda corretamente, você vai responder com as suas próprias palavras e não tem problema nenhum com isso, desde que esteja correto. Alternativa B. Não. Ausente em inscrição em dívida ativa não milita a presunção em favor da fazenda pública. Foram bem diretos aqui no artigo 185 do CTN, ok? A gente ainda tem mais uma pergunta aqui da Maria Alice. Maria Alice ela pergunta, quais as peças mais cobradas em tributário? Olha, muito interessante essa pergunta, porque tem peças que se repetem muito. Por exemplo, em tributário a gente tem, em primeiríssimo lugar, mandado de segurança. Mandado de segurança já caiu várias vezes. Aí a gente tem repetição de indébito, cai demais, cai muito agravo também, apelação, embargos à execução. Tá? Acho que seriam essas aí as principais peças do direito tributário, são as peças que mais caem sem sombra de dúvidas. Valeu? Ok? Certinho, pessoal. Então era isso que eu queria mostrar aqui para vocês hoje. Eu queria mostrar como que se responde uma questão da segunda fase do AB. Eu vou tentar fazer isso aqui com muita frequência, tá? Hoje eu fiz de tributário, pode ser que eu faça na semana que vem uma de, sei lá, de constitucional. Então eu vou estar variando as disciplinas para vocês entenderem como que funcionam essas disciplinas, até para ajudar quem está em dúvida em qual disciplina que vai escolher. E para quem vai fazer aquela disciplina também ajudar a construir as suas respostas. Espero que vocês tenham gostado, viu que é simples, não tem nenhum segredo, tá? Mais uma vez, peço para você fazer a sua inscrição aqui na plataforma, tem muita coisa legal, um projeto de extensão muito legal lá. Mais uma vez também deixa o seu joinha aí, se inscreva no canal e vem comigo traçar o mapa da sua aprovação na OAB.